Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Só conferir se está gravando, não está gravando. E aqui, né? Obrigado por sua ajuda, não teríamos conseguido sem você. Legal de ouvir isso. Eu estava comentando com um jogador, ajudei agora na defesa. E eu estava comentando com ele porque eu vi ataques aqui. Eu tenho isso aqui não à toa, né? Eu já comuniquei, falei com vocês sobre isso, né? Top 10, membros, relatórios. Então, nós temos relatórios, né? Ponto. E nós temos membros. E nos membros, vocês veem isto, né? Ainda faltam 4 ataques, devem ser fakes. Podem ser, podem não ser, tá? Nós temos o ônibus, sei lá como se fala, né? Ponto. Tá. E aqui quando eu olhei tinham 20 ataques, né? E eu tô online desde 11, 10. Não, aqui meia-noite e pouca, né? 10, 11 aqui, né? No meu horário. Ponto. E aí eu vi que tinha 20 ataques lá. E aí eu perguntei se eles não iam querer mais defesa, né? Os cavalos, o herói. E aí ele falou que não dava tempo. Quando ele viu o ataque, o rapaz que atacou veio com botas, né? E aí não dava tempo tecnicamente. Aí eu falei, beleza, não só quis reforçar que eu não gosto, né? Eu vi que, por exemplo, eles... Esse negócio de fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí perco minha linha de raciocínio. Eu vi, vamos na 3 mesmo, na 3, aqui. Talvez eu vou fazer até um link direto aqui para esta aqui. Vou fazer. Enviados 19, 18, 17. Em reforços. E 17. Gente, vocês repararem? 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Por quê? Porque eu sei onde eu encaixo as coisas. Sempre é na mesma ordem. A mesma coisa aqui, né? Então eu já sei mais ou menos onde ficam as coisas. Então minha mão se move sozinho. Por isso que eu consigo também fazer as coisas rápido, né? E os enviados são sempre o último. Então aqui em reforço. Ponto. Let's party. Então é na 5, né? Na 5. Eu vi que eles dividiram as tropas, né? Agora não mais. Veio mais ataque? Não. Na 5. Na 3. Ponto. É. Só na 5 mesmo. Então, pronto. Eles tinham dividido as tropas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 12, 11, 9. Então eles dividiram aqui e aqui. Agora voltou pra cá. Mas antes estava aqui e aqui. E dividiram em dois. Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto. Eu gosto que as minhas tropas defendam juntas com o herói. Ou que elas defendam juntas. No caso dos falanges, que eram da 05, elas já não iam defender juntas. Mas aqui também, não, tava aqui, né? Aqui tinha os da 03. Reforço. Os escudeiros. E aí eu fico um pouco assim, poxa, velho. Leva o herói, pelo amor de Deus. Sabe? No geral, quase sempre vai dar tempo do herói chegar. Pelo menos o herói sozinho chega. Então as tropas já estão lá para que seja possível que eu chegue a tempo de qualquer defesa. E eu tenho alguém deles, né? Algum deles, como Sitter, justamente para essa finalidade. Quando não é o Sitter, né? O Sitter que está online, no sentido de durante o dia, ele pode vir aqui pegar. Durante a noite eu estou online. Então, para mim,
se a pessoa não usa o recurso que eu estou dando para ela, eu prefiro dar para outra pessoa que vai usar. Compreende? Tá, era essa tropa aqui que estava na 09 também. A 09 não sofreu ataque. Mas eu, pô, vejo que a pessoa sofreu ataque. Ela não veio aqui e buscou meu herói. Eu vou preferir defender outra pessoa que vai fazer o certo. Que é buscar meu herói. Eu não quero ficar perdendo tropa à toa. Né? E defender seu herói é perder mais do que você deveria. Então eu dou para a pessoa a indicação de como ela tem que fazer. Que é a melhor forma de fazer. Né? Deixa eu mostrar para vocês. Não dá para mostrar agora. Porque o herói não vai... Ele está em reforço, ele vai continuar em reforço. Deixa eu ver aqui quanto tem. 36, 47. Não, tá, dá pra mim puxar pra cá. Dá pra mim puxar pra cá. Vou parar isso aqui. E vou puxar o herói também. Em reforço. E aqui. Tropas na aldeia. Ponto mudar. Aldeia do herói. De novo em reforço. E vocês veem, né? Podia apertar o botão ali em cima, mas já é automático. Minha mão já vai pro lado ali já sozinho. Quanto tempo que leva pro herói chegar lá? Eu consegui também uma outra espada para os Elptas. Já consegui também essa bota. Agora estou com mais um para vender aqui. Tem outro vendendo. Peguei de novo, né? Não consegui vender. Isso aqui não consegui vender. Vou colocar de novo. Mas, ponto. Aqui com o estandarte. Vamos ver quanto tempo que leva. Enviar tropas. Ó, 35 minutos. Então, assim, não sei em quanto tempo foi o ataque, tá? Mas 35 minutos. Não é um tempo muito grande. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá. Ponto. Bom, e aí não vi meu herói lá, aí eu fico chateado um pouco, aí eu fui lá, mandei mensagem, perguntei se queria mais tropa, avisei, né, de novo, tipo, ó, o herói tava aqui, velho. Eu tava online, era só ter pedido, né, entre eu ver e eu dizer que eu posso enviar e ele já ter visto, né, que ele tava na conta, ele viu, ele tava lá defendendo, né, ele tem que saber que ele pode mandar mensagem ali, ele pode, né, eu estou online, né, dá pra ver que eu tô online, pelo jogo, tudo. Enfim, mas pode acontecer várias coisas. E aí ele me explicou o que aconteceu, e aí ok, aceitável, né? Tem muita coisa pra fazer, muitos ataques chegando e tal, você não tem tempo de você sozinho fazer um monte de coisa. Ah, vou falar com alguém, eu vou com não sei o que. Não, você tem que resolver algumas situações com prioridade. E foi o que ele fez, decidiu onde ia defender e tudo mais, e defendeu. Dividiu um pouco as tropas, e aí eu não sei se... Deixa eu pegar aqui, pra eu ver isto. Deixa eu ver na 3, na 2, 2 e 2. Tá. Aqui, relatórios da guilda. E ponto. 51. Tá? E aqui, 4,16. 3,50. Então assim, gente, esse cara aqui ele já fez uns ataques meio errado. Porque a mesma tropa que dava defender aqui, defendia aqui e defendia aqui. Vamos colocar assim, tá? Ponto. Mas poderia ter outras pessoas atacando. Deixa eu só ver isso aqui. Rapaz, tá sofrendo saque lá. Tá sofrendo saque mesmo. Nossa. Que lindo. Offline, durante a noite. Um espião. Olha isso. Que adianta você gastar boa parte do servidor fazendo tropa para acontecer isso aqui? Né? É a displicência da qual eu comento com vocês direto. Mas, não tem o que fazer. Vamos aqui. Tá. Aqui, ó. Ele veio sem herói. Porque esse rapaz, eu acho que ele tem olhos de águia. Ele veio sem herói. Isso aqui, gente, é tropa tecnicamente a tropa defensiva dos Hunos, que também são ataque, né?
O pessoal normalmente faz muito isso de fazer as tropas defensivas, porque dá pra você defender e dá pra você atacar. Defende mal e ataca mal, mas é uma tropa relativamente barata. Tem no outro servidor também, aconteceu um ataque de um cara que tinha 3 aldeias de ataque. Ele perdeu as 3 aldeias, né? Na nossa defesa. Mas isso aqui é o que o Uno é capaz de fazer. Fazer muita tropa em várias aldeias. E fazer é um outro estilo de guerra, vamos botar assim. Mas, ou seja, tinha lá muito mais tropas, ele dividiu em dois e aí perdeu, né, muita. Mas, ok, já estava sem o herói mesmo, não tinha muito o que fazer. E ponto, perdi 10 mil aqui, 11 mil, né, foi 4 lá pro hospital, aí vou ter que ir lá no hospital botar para fazer de novo. O hospital já tinha acabado de liberar, os médicos vão ter que trabalhar de novo. Mas foi muito bom, tá? Foi ok. Matou metade da defesa. E pronto. Mas o que que eu, no geral, era isso, né? Do que eu comentei com ele e tudo. Mas eu pergunto aí, vale a outra pessoa que está recebendo ajuda entender que ele pode me responder a qualquer hora, mas ele deve alguma satisfação sim, porque são as minhas táticas que estão sendo usadas. E eu quero entender como é que ele está usando às vezes, né? E aí ele explicou, não, não dava tempo de eu pedir defesa e tal, tinha que organizar aqui e tal, tal. Então, ok, é só isso, tá, gente? Ponto. E aí fica tudo bem, né? Fica tudo bem. Às vezes a pessoa, no caso eu não sei o que está acontecendo, eu pergunto para saber. Se a pessoa ela tem a paciência pelo menos para falar, explicar, fica tudo ok, né? E foi isso. E dentro disso, e aí é o ponto principal, vocês veem que eu estou jogando aqui, né? Só fazendo defesa, só de madrugada online, boto os sitters para poder eles pegarem os recursos das contas que importam, é, se, boto um sitter das contas que importam, ou seja, aquelas pessoas que podem enviar as defesas, ou que podem enviar o herói, etc. Ou teoricamente deveriam fazer isso, né? O combinado é esse. E sempre com o jogo centrado no que é relevante. As minhas tropas, eu jogando dessa maneira, as minhas tropas eu tenho convicção e consigo perceber no andamento do servidor que eu consigo ser estratégico, eu consigo ser importante. Ponto. O fato de as minhas tropas já estarem lá nesse jogador permitiu dele tomar um ataque relâmpago e a gente conseguir defender 3 aldeias dele, porque foi a capital, a outra lá, a 9 e a 11. Então foram 3 aldeias sofrendo ataque, não dava para saber em qual que era real, pode até acontecer de ter tido fakes, deixa eu ver aqui, relatório da guilda de novo, só pra... Esse aqui foi qual? Esse aqui foi o ataque que bateu realmente pesado? Foi. Mas vamos ver lá nas outras. Esse aqui, 44. Esse aqui, 52. Esse aqui, 4 e 16. E depois é só o outro lá. Esse aqui foi fake. Esse aqui também foi fake. Esse aqui também foi fake. Tá? Então o real foi aquele ali mesmo. Ele só mandou um ataque real. E sem herói, sem herói. Talvez justamente por causa das botas, para poder manipular alguma situação no sentido de... Fica muito difícil quando você não tem também o herói para marcar, porque você olha os itens do herói, você vê que o herói tá trajando. Então eu mesmo já fiz ataque sem herói, que eu fiquei usando o herói e etc. E a pessoa tipo só aceitou, porque eu ficava mandando fake nela direto. E quando eu mandei o ataque real, mandei sem herói, sem nada. O herói ainda troquei item dele, continuei fazendo tropa enquanto isso, não sei o que. A pessoa, não é nada não. Ele chegou lá, perdeu 3 aldeias, entendeu? Porque mandei uma porrada de ataque e ponto, né? Não tinha como ela ir de novo, né? Porque eu consigo destruir várias aldeias assim, né? Quando eu tenho muita catapulta, etc., eu ataco as aldeias fáceis de destruir. Então, eu prefiro dar esse dano psicológico primeiro, desestabilizar a pessoa, fazer ela entender que, caramba, mesmo a aldeia dela ali, que ela não dá importância, ela tem que fazer alguma coisa, velho. Porque senão eu vou comer a conta dela inteira, entendeu? E aí, ponto. Ahn, isso é a lucidez em relação ao jogo, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui no top de defesa, que agora já devo ter entrado um pouco mais, então 75 mil. Então vim para quarto de novo. Tô em quarto ainda.
Ou seja, preciso defender mais ataques para eu poder pegar uma situaçãozinha boa. E aí seria bom, né, se eu tivesse as tropas lá, enviado as tropas lá, para poder eu ter ganhado mais pontos, né? Deixa eu ver, treino. 47, 51, aqui já está 9 horas, 37, 35. Eu vou tentar colocar mais tropas aqui. E aqui também, na verdade. Porque tem muito ferro, né? Deixa eu botar. Eu vou deixar ele aqui mais um tempo. Escudeiro. Sempre, gente, eu faço mais sentinela, porque eu estou fazendo mais aldeias, eu vou mandando mais espiões para as aldeias. Todas as minhas aldeias têm espiões. Eu comentei com o Dur da outra conta aqui, que eu deixo ele fazer algumas coisas durante alguns dias, analiso, depois eu faço um relatório para ele. E o que foi legal nisso, né? Eu vou colocar humildade no sentido de ação, tá? De ação. Eu falei para ele claramente que eu analisei durante alguns dias o que ele estava fazendo e eu notei que ele estava fazendo o que ele tinha vontade, pura e simplesmente. Ele não estava pensando em médio e longo prazo e que isso ia acarretar de a todo momento ele ficar sujeito a muitas falhas que ele ia cometer no processo. Por exemplo, a gente tinha essas aldeias aqui, demorou 2 dias para eu colocar os espiões lá depois de eu já ter falado. Eu acho que eu comentei isso com vocês. Bom, ele entendeu. Ok. Ele pensou um pouco, pelo menos, como é que a gente defende essas coordenadas que estão mais distantes? Se acontecer de vir um ataque, o que a gente faz? Né? É essa capital, essa crop, a outra, né? Acho que é 9, por exemplo. Ela não tem campos de cereal perto dela. E aí? Não vai ter crop nenhuma? Ele precisa pegar algum oásis, nem que seja um, para a gente ter algum tipo de escape aqui, colocar a tropa no oásis para poder fazer encaixe em caso de ataque de conquista. Ponto. A gente precisa de tropas nas outras aldeias para fazer encaixes também, né? Só que aqui ela está perto da 2, né? Mas nós precisamos de tropas que possam fazer encaixe uma nas outras, né? Se alguém daqui, por exemplo, né, ou daqui, de algum lugar, né, manda ataque aqui, a gente tem defesa relativamente perto, né? Enfim, ele precisa pelo menos pensar sobre isso, ele precisa pelo menos entender onde é que estão as aldeias dele e ver as possibilidades do que pode acontecer. Se não, vem um ataque e aí você precisa ver tudo, você não está preparado minimamente, não tem nem ideia do que você vai fazer. Não, tem que ter pelo menos uma ideia. Não, essa aldeia eu não vou defender. Essa aqui eu vou pegar suas tropas que estão aqui e vou tentar fazer os encaixes. Essa aqui eu vou fazer não sei o que. Ponto. Aí eu perguntei pra ele, né? Se acontece de atacarem dois dos nossos atacantes, a capital e a aldeia de ataque, mais nossas duas aldeias de ataque e a capital. A gente faz o quê? Não faz nada, né? Porque ninguém vai ficar igual barata tonta, não vai ter tropa pra tudo isso. Só que a gente precisa pensar sobre isso, sabemos a realidade da quantidade de defesa e pensar sobre isso para saber o que a gente vai fazer, o que vai salvar primeiro. A gente abre mão da capital, não defende a capital, tenta só fazer encaixe na capital, preserva as aldeias de ataque, transforma alguma aldeia de ataque em capital, se a gente perceber que é ataque de conquista. O que é para ser feito? Quais são as possibilidades que podem acontecer e quais são as nossas possibilidades de defesa? Qual é o nosso leque de ação? Né? A gente vai escolher algum. Pensar nisso sob pressão não funciona. A agente sob pressão fica debilitado. E isso é para todo mundo. A pessoa mais inteligente, ela se torna menos inteligente sob pressão. Ah, ela pode respirar, não sei o que, tal, tal. Mas isso aí é preparo, não é inteligência, tá? São duas coisas diferentes. Uma pessoa pode estar completamente relaxada porque ela tem preparo para passar por aquela situação e ela não ser inteligente o suficiente para poder agir dentro do que ela tem que fazer. Então, são coisas separadas, tá? Uma pessoa inteligente, sob pressão, ela fica menos inteligente, ela tem menos capacidade de raciocínio, ela tem menos clareza, ela está mais sujeita ao erro. A capacidade da pessoa de voltar à calma, respirar, etc., é outra coisa. Mas, ponto. Então, você não vai tomar decisões sob pressão. Por mais que eu mesmo, por exemplo, respire, mantenha calma, não me desespero, tem horas que você tem um tempo muito curto para você tomar decisões. E respirar é bom, só que respirar também custa tempo. Às vezes, tempo é algo que você não tem. Então, o tempo que você levou respirando para se acalmar, você já tem que saber depois o que você vai fazer. Ou pelo menos ter ideia de onde você vai procurar o que você vai
fazer? Onde é que você vai? Se eu tô tomando ataque na 08, tem que saber que eu tenho que ir na 09 ver as tropas de lá. Ou eu sei que dá tempo. A 02 tá a 1 hora de catapulta, tá 30 minutos de 15 minutos de cavalaria, por exemplo. Então, se vem um ataque a 1 hora e tal, putz, se eu botar uma catapulta junto com a defesa, eu já consigo fazer o encaixe daqui a 3 minutos, daqui a 5 minutos. É um mínimo de informação sobre sua própria conta. Ponto. Para você saber onde é que você vai, né? E aí, também falei da 04, que ele tava fazendo tropa lá, eu falei, mano, não é uma boa fazer tropa. Aí falei, né, você fez a Casa do Povo em 4 aldeias, mas eu não consigo colocar no meu turno para fazer as celebrações e você também não colocou. Ou seja, eu deixei as filas enormes e você gastou com outras coisas e não colocou. Então, qual o objetivo de fazer a Casa do Povo se você não vai fazer a festa todo o tempo? Não era mais fácil fazer todo o tempo em uma do que você fazer três e não usar na maior parte do tempo, né? E aí, ponto. E aí ele foi entendendo e tal. Mas antes disso também eu já tinha falado algumas coisas e eu também comentei que parecia que ele estava lendo, dizia que entendia, mas isso não se transformava em uma mudança de comportamento ou qualquer coisa. Ele continuava cometendo os mesmos erros, basicamente. E aí é um pouco infrutífero, né? Eu gastar meu tempo para alguma coisa que não precisa. Se não precisa, não precisa. Só me falar que não precisa, né? Por exemplo, tem uma planilha lá, eu falei, eu não consigo fazer uma planilha ou ajudar no controle da conta, porque você muda as rotas todo dia. E aí não tem sentido eu fazer rota para você ou fazer qualquer coisa. E eu fui explicando, né, que aquilo ajuda para ele mesmo, né? O fato dele poder vir só e mudar duas rotas e pronto, ele faz tropa num lugar ou faz tropa em outro. Expliquei aqui da 04, da 08 e da 09, né, que sempre é mais fácil mandar recurso para 2 e da 2 mandar para 1. Não vale mandar da 8 ou da 9 direto para 1. É muito tempo, dobra o tempo de envio. Da 4 dobra o tempo de envio. Basicamente, né? Então, é mais fácil, né? Por exemplo, agora mesmo eu estou com as rotas ligadas e acontece esse fenômeno aqui, né? Que ó, não tem, agora tem um pouquinho mais de recursos, mas ó, acontece esse fenômeno aqui. Eu consigo deixar tudo zerado. Antes, com as rotas desatualizadas, toda zoada, mano, tu tinha que ficar vindo nas aldeias aqui, pegando os recursos, mandando. Aí tu vai em uma por uma, não sei o que, perde um tempão. Aí depois tem que vir aqui de novo, uma por uma, um tempão. Aí tu faz uma rota, no outro dia ela não existe mais. E aí a aldeia lota, porque você foi fazer alguma outra coisa, ou tava prestando atenção em outras coisas. Enfim, é perda de recursos, perda de tempo, é um retrabalho, né? Ponto. Só deixa lá ligado, né? Faz aquelas rotas mais simples, igual eu fiz da 5 e a 6, que é a 6 sempre envia tudo para 05, e aí a 05, na 05 eu fico alterando nela, se eu vou enviar para 01 ou para 02, ponto. E aí, ok, a 02 ela envia, né? Falei da contagem de mercadores também, que por exemplo, o que a 04 envia para 02, ela consegue enviar porque é menos de meia hora de mercador. Mas para enviar direto para 01 ela não consegue, falta mercador. Então nem dá para tentar fazer o envio direto. Vai faltar mercador e vai começar a acumular recursos lá aqui, né? E aí, enfim, falei com ele, expliquei, né? Reexpliquei, e aí foi por áudio, foi fazendo a transmissão aqui para ele, né? Para ele poder ver, entender o que eu estava falando. Aí falei sobre isso aqui também. Isso aqui, né? Que eu já tinha feito e explicado para ele. E aí depois quando eu cheguei aqui, velho, ficou o dia inteiro batendo tropa num amarelo. Eu falei, mano, isso aqui é simples de resolver. E eu já expliquei. A primeira coisa, e foi o motivo de eu não ter feito esse aqui, que é o seguinte. Primeiro, por que tem infantaria no Natar de cavalaria da 02? Eu fiz de uma maneira. Para ele mudar o que está sendo feito e está dando certo, ele tem que ter um propósito para isso ou conhecimento suficiente. Ponto.
Não tendo, você não mexe. Você pergunta antes de mexer. Ah, mas é porque tem mais infantaria. Mano, eu também tô vendo que tem mais infantaria. Se eu não coloquei infantaria para fazer esse farm, é porque a infantaria não é uma boa opção. Pontos. Perguntar primeiro. E aí ele ficou o dia inteiro perdendo uma tropa nesse farm que não, com a cavalaria não perde. A cavalaria te dá mais tempo para poder fazer. E aí qual é o problema? Ah, Logos, mas lá na 01 você deixa os salteadores. O salteador é mais barato. Ponto. E o salteador é mais forte também. Ponto de novo. A quantidade, né, que eu mando. A armadura e tudo mais. O salteador tá no nível 17. Ok, é menos danoso o salteador, tá? Essa tropa aqui é mais cara do que o salteador. E sempre vai perder um do mesmo jeito. Eu ia falar que ele é mais forte, não, que o salteador é mais forte, não. É porque o custo dele é bem menor e você vai perder um de qualquer maneira. Você pode perder uma tropa mais cara ou uma tropa mais barata. Você escolhe perder a mais barata. Fora que há outro propósito para ter salteador lá, que é o fato de eu mudar para cavalo quando eu tenho que enviar, né? Igual aqui. Eu aqui, né? Aqui quando acontece de ficar amarelo por causa da residência, essas coisas, eu só mando as catapultas, né? E travo a lista, porque se o cavalo começar a morrer é porque a residência já está muito alta, tá? Então é só travar mesmo e quando bater lá bater o ataque, ponto. Eu reabilito ela na lista. Mas aí tá, aí eu botei para cavalo, o cavalo já bateu tranquilo, de certa forma, e depois bateu, né? Quebrando o muro, edifício principal, residência. Isso é para tudo natar. Embaixada e ponto de reunião militar. Pronto. Agora o Natal vai ter que reconstruir. Se eu quiser, e eu não aconselho, tá? Mas se fosse para fazer o Natal trabalhar mais ainda, sem poder construir a residência, etc., quebrava os campos de cereal. Mas aí eu não aconselho. O cereal é importante para o farm também. Isso aqui não custa nada, né? É só enviar e ponto. Um pouquinho de tropa, uma mixaria. E ok. Mas houver os outros. Então, esse tipo de coisa, né? É a coisa de eu tenho vontade. Não é aquela vontade forte. É só, tipo assim, você entender que tem coisa que você faz só porque você quer fazer. Não tem nenhuma clareza, não tem nenhuma informação, não tem nenhum vislumbre do que vai acontecer ou se desdobrar a partir daquilo. Você só faz. E aí falei também sobre isso. Ele, quando eu cheguei de noite, ele estava umas 3 ou 4 horas sem farmar. 3 ou 4 horas sem farmar. Ele falou, eu fiquei ocupado, não sei o que, tal, tal. Eu falei, beleza. Mas qual é o meu propósito aqui? É dar soluções para ele, dentro daquilo que ele tiver dificuldade. Ou seja, ele inventou de farmar os oásis, mas ele não consegue farmar os oásis. Eu já perguntei repetidas vezes se ele para muito a lista, né, se eu altero, aí ele só desativa. Só que toda vez que ele desativa, para ativar de novo, exige um custo de tropa. Mas aqui na 02 o custo não é alto mais, tá? Não é alto. E, principalmente porque ele parou de farmar tudo, então ficou muito cavalo. Eu boto 150 para limpar, 200 cavalos para limpar. Eles limpam perdendo um. Se você der muito azar, você vai pegar um oásis que vai ter elefante lá e vai perder até 15. Mas, no geral, você vai perder um. E vale a pena, tá? Vai bater um monte de bicho ali, vai morrer um cavalo e só. E você vai farmar 2.000 de cada recurso. É, em termos de recurso vale a pena, não vale a pena em termos de ficar perdendo tropa. Mas qual foi a solução que eu falei com ele? Era e foi, né? A criação de mais listas. E aí eu expliquei para ele. A gente pode reduzir o número de oásis, ou seja, por exemplo, pegar só esses aqui e deixar esses de fora, ou, enfim, fazer coisas desse tipo. Diminuir metade, tirar metade aqui e desativar, por exemplo, né? Só que aí tem que tirar mesmo, porque tem que tirar daqui também e etc. Mas, ok. Um, e aí, fazer outras listas, que são essas aqui. Mudar a configuração das listas.
Essa daqui passa a ser... Todas as listas, né? Essa daqui eu passo para cá, tudo. Todas elas ficam na mesma. E aqui eu tenho uma infantaria. Aqui eu tenho um ariete. E eu posso colocar mais uma com a catapulta, né? Porque é isso que eu falei, de passar essa para cá para liberar essa lista aqui. E aqui eu coloco com catapulta. Ponto. O que isso vai resultar? Vamos pegar um asa aqui. Qualquer. Não, isso aqui só está a 2 quadras. Deixa eu pegar um mais afastado. Quinze quadras, tá? 15 quadras. 1, 2, 3, 4 e 5. Ponto. Aqui, se eu enviar o ataque de limpeza, aqui se eu enviar o ataque da lista, o ataque de limpeza é isso aqui, é 1. Aqui o ataque já está na lista, é com essa tropa aqui, essa tropa é mais lenta, tá? Mas eu poderia fazer também 3 listas de cavalos também, tá? Deixa eu até botar isso pra cá então, pra eu fazer, mostrar pra vocês. Aqui. Aí eu tenho aqui. Envio. Envio. Ariete 1. E catapultas 1. Gente, não é pra botar oásis a 20 quadras não, tá? Isso aqui já é pra oásis até 15 ali. Acho, até 20 vai, porque se você vai estar fazendo tropa pra usar em objetivos, né? Artefatos, WW, isso aqui, você pode farmar assim, longe. Mas você vai prender muita tropa. Então, ok. Vamos aqui. 27 minutos para esses cavalos baterem no oásis. Tá? E se eu vou mandar a cada 5 minutos, a partir de 27 minutos, que é quando ele bate esse aqui, esse primeiro, a cada 5 minutos vai ter tropa batendo lá, que vai ser esse cavalo, né? Esse tipo de cavalo. Se eu fizer uma lista só com ele, vamos botar aí que sejam uns 20 cavalos, tá? Ponto. A partir de 27 minutos vai começar a bater 5 minutos. Se eu fizer uma outra lista que começa com esse aqui, e tem também das steps 10 e 10, por exemplo. Ó, primeiro step só 20. Aí aqui 10 e 10. Ele leva 29 minutos e 44 segundos. Então, é 2 minutos depois daquele primeiro. Então, qual é o intervalo dos ataques agora? Se eu mandar a cada 5 minutos, eu vou ter um intervalo de 2 minutos e meio mais ou menos para cada ataque batendo. Isso vai me garantir que tenha quase sempre só um bicho lá de uma maneira melhor do que de 5 em 5 minutos. Mas com menos quantidade de tropa, né? Diversidade de tropa, eu tenho uma chance maior de morrer mais tropa. Tá? Quanto menos diversidade, maior a chance de morrer uma pelo menos. E aí, depois eu faço uma lista, por exemplo, com 5, 5 e 5. Ou 6, 6 e 6. Dando um exemplo. Isso vai bater mais 2 minutos depois desse aqui. Que já é quase no mesmo tempo deste. Perceberam? Ou seja, eu posso manter e aí eles vão bater com diferenças de segundos, tá? Qual? Esse aqui vai bater com diferença de segundo desse? Não, mas o segundo desse aqui, né? A sequência vai começar a bater com uma diferença muito pequena. Por quê? Ele bateu em 29 e depois ele vai bater em 34. E esse aqui vai bater em 31 e depois em 36. E mais os segundos, ok, mas vamos contar só os minutos, tá? Então, esse aqui já está 2 minutos
desse aqui. Eles vão começar a encavalar um no outro. Então, às vezes, né, você fazendo a conta, você vai falar, esse aqui não precisa não. Porque já na sequência ele vai começar a encavalar um monte. Esses vão bater quase no mesmo tempo. A princípio, eles vão chegar separados um pouco um do outro e depois eles vão começar a bater quase no mesmo horário. Esse aqui em si, em algum momento ele vai começar a bater quase no mesmo horário também. Né? Ponto. Esse aqui não, perdão. Esse aqui não vai coincidir com esse primeiro. Só esse aqui que vai. Deixa eu mandar aqui a lista de farm. Aqui. Ponto. Aí depois eu tenho a 1h14. Eu tenho aqui 29. Eu tenho 58. E aí 58, 1h03. Depois eu tenho 1h08. E depois eu tenho 1h13. Contando que ele está batendo a cada 5 minutos, tá, gente? 1h13. E aí 1 minuto depois vai bater esse aqui. Tá? E aí 1 minuto depois vai bater algum desse aqui. Só que a diferença de tempo, né? Eu já vou estar enviando a lista a meia hora quando esse aqui acertar a primeira vez. Ponto. Depois de meia hora com a lista sendo enviado, esses aqui vão começar a bater. E quando eu parar, esses aqui ainda vão bater até meia hora depois que o último cavalo bateu. Meia hora. O que isso quer dizer? Só nisso aqui, isso quer dizer que se eu deixar de enviar, eu passar a primeira meia hora enviando, e eu deixar de enviar durante 15 minutos, não vai ter nenhuma diferença na minha lista. Vai ter tropa batendo a cada 5 minutos com toda certeza. Porque pelo menos esse aqui vai estar batendo ainda por mais meia hora. E se eu parar para farmar por 15 minutos, ele vai continuar batendo. Só que depois eu vou ter uma vaga de 15 minutos, né? Só que se eu voltar a enviar, esse aqui vai estar batendo, né? Ponto. Mais ou menos isto, né? Gente, tem horas que aí vocês vão ter que parar um pouquinho para pensar e fazer a conta para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu não consigo explicar melhor do que isso, né? Senão vai ficar muito complexo, eu acredito. Mas, por exemplo, eu parei por 15 minutos, né? Então é 15 minutos sem enviar essa tropa, enquanto as outras já estão a caminho. Só 15 minutos. No tempo que aquela lá demora só meia hora para bater, se eu deixar de enviar nos 15 minutos, ainda vai ter 15 minutos para bater de tropa da infantaria. Por bater ainda, que ainda está a caminho. E quando eu voltar a enviar, percebe que vai dar meia hora. Quando eu voltar a enviar, eu tenho 15 minutos de lacuna. Dessa aqui, começar a bater de novo, com a última lá com a última dessa que vai bater. Lacuna que eu estou falando é uma lacuna ainda protegida, tá? Se eu passar de 27 minutos ali, aí eu vou ter um problema, porque nem a minha tropa mais rápida consegue suportar essa lacuna de tempo. Mas pronto. E aí, se eu botar os ariete, demora 1h50. Então, putz, depois de 1h50 de eu fazendo a lista, e mesmo eu errando, porque eu já tenho cavalos para cobrir, eu ainda vou ter depois ariete batendo por mais 1h50 do tempo que eu parar. Então isso vai me cobrir lá para frente. E depois eu ainda posso ter as catapultas, que vão me cobrir mais um outro tempo gigante. Então, desde que eu passe meia hora farmando, essas catapultas vão começar a cobrir um horário de 30 minutos, né? Se eu farmar se eu farmar por 30 minutos, de 5 em 5 minutos, eu vou ter essa lacuna de ataque batendo nesses oásis daqui a 2h28. Daqui a 1h50. Só que, percebam, gente, eu estou falando de ataques a cada 5 minutos que vão consumir uma quantidade de tropa exorbitante.
tá? Exorbitante para segurar essas tropas indo e voltando para lá. Eu nem consigo fazer o cálculo aqui de quanto que dá, mas vai ser muita coisa, né? Em uma hora eu consigo mandar 12 ataques, né? Então aqui vai dar 12, basicamente, mais 12, 24 ataques indo e voltando, né? Vezes 5, vai ser a quantidade de tropa que vai gastar em um alvo. Então assim, isso aí já vai dar, pode dar uma quantidade de cavalo que não tem nem como. Se eu colocar 4, 5 alvos desse nessa distância, já não consigo farmar, tá? O ponto é vocês entenderem que dá pra fazer. Quando você tem principalmente, igual tem aqui na, na 01, né? Muita tropa parada. E você pode colocar infantaria, principalmente da tropa dos teutões, que é bem tranquila, né? E quando você quer só fazer o recurso do herói, por exemplo, é tranquilo você perder salteador para poder botar recurso no herói. Isso é tranquilo. Uma aldeia que não é de ataque mesmo, que ela só serve para farmar oásis, você pode fazer isso tranquilamente, tá? Não vai ser uma quantidade muito elevada de arites que você vai precisar, nem de catapultas. Enfim. E depois você ainda pode usar essas tropas no final, aquilo que tiver ali, para auxiliar em alguns ataques, etc. Tá? De destruição, você pode atacar as aldeias menos defendidas do adversário com essas tropas sem herói tranquilamente, que ainda vai dar bom. E ponto, né? É isso. E aí, tentei explicar isso para ele. E o idioma, né? Uma barreira, assim, que é um pouquinho difícil de transpor, mas a gente se esforça bastante, né? Tá, foi aqui. Vamos ver aqui se alguém pegou algum oásis, alguma coisa. E aí, enfim, ele deixou de fazer tropa aqui, né? Só estamos fazendo os cavalos que a gente usa ali para poder farmar os oásis. O que mais que eu comentei com ele e é bom eu passar para vocês? Deixa eu tirar logo isso daqui. Ele, quando eu voltei, né? Ele ficou vendo, vendo, vendo. Daqui a pouco ele falou: Você não vai começar a farmar? Não. Eu falei: Não, velho. Eu só vou farmar depois que eu olhar a lista. Eu não vou só chegar aqui e apertar o botão. Você pode farmar mó tempão. Eu não sei o que você deixou ativado, desativado, não sei o que tu fez. Eu primeiro vou olhar. E aí, ponto. E justamente por isso, né? Porque eu questionei, eu falei, velho, tu ficou ocupado, ok, mas assim, a gente tá conversando agora e tu não tava farmando. Por que que não tá? Os usuários era só desativar, né? E os outros farms, você pode enviar a moda caramba que não tá nem aí. Não vai fazer diferença vai fazer diferença para a quantidade de farm, de você farmar constantemente ou não. Mas em termos de obrigatoriedade, não importa. A não ser que você coloque oásis dentro da lista de farm, aí você precisa ter uma prioridade de constância, porque você precisa que não nasça muito bicho. Mas, inclusive isso, para algumas pessoas que farmam com teutão em locais mais longe e que não é a aldeia de ataque, etc., a pessoa nem se importa muito, tá? Ela mete ali 300 salteadores, faz uma quantidade mais exorbitante assim, porque vai usar aquelas tropas também para pegar algum é, artefato mais tarde, só que não precisa de quantidade exorbitante de tropa. E enquanto isso ela faz recurso ali nos bichos também, mesmo a custa dos salteadores dela daquela aldeia, tá? É mais barato do que você tentar descer com esses recursos, vamos botar dessa maneira, tá? Você não vai descer com os recursos que você produz lá. É mais fácil fazer as tropas logo ali, tá? Só com que a aldeia própria produz, tá? Você faz as tropas com que a aldeia mesmo produz. Faz um pouco de cavalo, faz um pouco de salteador e fica atacando por ali, né? E vai aumentando conforme suas tropas forem permitindo. E ponto. Falei sobre isso. Tá, aí ele parou de fazer a tropa aqui. Parou de desfazer, né? A princípio parou de desfazer as rotas. E entendeu, né? Mas só de ontem para hoje que ele deixou de fazer as tropas aqui, eu já fiquei satisfeito no sentido de. Não é que parou totalmente também, tá, gente? É que parou de ficar acumulando recurso aqui para poder fazer tropa, porque não tem propósito, tá? Não tem propósito.
Aqui a gente pode fazer o que tem aqui, por exemplo, né? Igual tu fiz agora. Tu bota 10, bota aqui 10 de novo, vai fazendo e tal. Mas não tem propósito você fazer um montão de tropa aqui, porque aí é 3 aldeias de ataque, não tem como defender isso tudo. Não tem como fazer, né? Acho que eu já expliquei isso também antes, né? É muito recurso, ele não chegou a calcular o que ele estava fazendo. Quanto de recurso é necessário para fazer todo dia uma celebração, grande celebração em 5 aldeias? Quantos recursos é preciso para fazer, para não deixar as tropas pararem no quartel e na cavalaria? Ele não calculou nada disso. Aqui eu acho que até parou já. Deixa eu ver. É, tá vendo? Mas, vou botar aqui 120 sem o elmo, mas é só a infantaria. A cavalaria ainda tem. Mas eu não sei aqui se ele fez sem um herói ou se ainda é das que eu coloquei ontem, etc. Ou ele fez com o elmo. Embora eu possa ver, tá, gente? Eu posso só chegar aqui, ver essa fila aqui e perguntar pro chat GPT lá, né? Se eu faço o cavalo em tanto tempo, quanto tempo que dá pra... Ou, se eu tenho tantos cavalos fazendo em tantas horas, qual é o tempo desse cavalo? Tem que ser menor do que isso aqui, tá? Ponto, para eu saber que ele usou o elmo, né? Esse é o ponto. Se eu tenho 387 cavalos e eu coloco 85, vamos botar lá 85 cavalos, fazendo em 9 horas e 27 minutos, quanto tempo leva para fazer cada cavalo? Ponto. O chat vai te dar a resposta lá tranquilinho, né? Deixa eu fechar isso aqui, farmar aqui. Falei dos espiões e tal, não sei o que, ok. Também fiz várias perguntas em relação, de novo, né? E aí, hoje de manhã, foi hoje de manhã ou ontem? Hoje, foi ou hoje de noite quando eu cheguei, ou foi ontem, acho que foi hoje quando eu cheguei. Fui confuso um pouco, que a gente teve essa conversa. E foi muito boa, a princípio. O que faltou aqui mais? Falei da WW, que, mano, eles não estão levando em conta nada. Aí decidiram que vai ser outro jogador que vai fazer e ele já está é, pela volta da onde vai ser a nossa WW e tal, né? Porque eles não tinham decidido ainda. E aí, os jogadores de defesa que já eram para estar colonizando ali perto, aonde vão ser deixados os grandes artefatos para a conquista de aldeia, por exemplo, um grande artefato precisa de uma tesouraria nível 20. Não tem como você ficar transferindo de uma conta para outra por conquista de artefato. Você conquista a aldeia. Então, cada um que vai usar o artefato conquista aquela aldeia que já está com o artefato nela. Isso é mais barato do que você fazer ou ter que exigir que todo mundo faça uma tesouraria de nível 20 para depois destruir, né? E quem precisar usar vários artefatos grandes, como é que faz? Se o cigarro ele apagou sozinho. Então, ponto. Mas não tinha nada desses planejamentos. Eu falei, cara. E aí também tinha perguntado, né? Eu fiquei enchendo o saco dele em relação à defesa e tudo mais. Aí ele perguntou, o que eu sugiro? Eu falei, não, eu não sugiro nada, mano. Eu tô dizendo pra você que no mínimo você tem que pensar o que você faz em caso de algumas situações hipotéticas que a gente consegue criar de maneira razoável. Se alguém tenta conquistar essa crop, ou tenta conquistar 04, se alguém ataca nossas duas aldeias de ataque ao mesmo tempo, mais a capital, são pensamentos que você tem que ter. Não importa o que você vai fazer a partir disso. Se o seu plano vai ser bom ou ruim. Mas no mínimo você tem que ter um plano. Você tem que saber que isso pode acontecer a qualquer momento, né? E, putz, estava muito desleixado nesse sentido. Depois que o ataque está vindo, você pedir defesa e descobrir que ela não vai chegar a tempo, você tinha que estar sabendo disso antes, né? Que a defesa que podia defender a sua conta. Se alguém sofrer um ataque antes, vai estar defendendo outra pessoa e para você depois não vai ter, você tem que saber disso antes. A staff tem que saber disso antes. Como é que faz essa divisão aí? Que defesa que é pra onde? Não dá pra defesa ficar 10 horas andando, 6 horas andando, 4 horas andando. Não dá. Não de uma região pra outra. Ponto. Já que eu tenho
cavalaria que eu tenho que fazer aqui. Ainda tinha a oficina. Aí aqui eu vou esvaziar. Não precisa esvaziar não. Só 50 mil. E pronto. Eu estava fazendo isso aqui bem aos pouquinhos. Justamente pelo que eu falei, né? Não tem recurso. Não tem recurso. Foi tanta coisa que ele começou a fazer que o recurso ficou insuficiente. Ó, não tem festa nenhuma, celebração nenhuma. Então, assim, se nós já tivéssemos controlado as filas antes, colocado grandes filas, etc., nós estaremos fazendo festas e celebrações em 3 aldeias, né, tranquilamente, e sobrando recurso para a gente ir galgando é, de maneira consistente, e fazendo com o recurso que está sobrando, e fazendo mais uma Casa do Povo, ou colocando pequenas celebrações no lugar de fazer grandes, enfim, mas com aquilo que você tem. E aí foi um espaço maior que a perna. A nossa própria crop não está produzindo uma quantidade de cereal ainda que é aceitável, assim, nossa conta consome tudo isso, mais o farm. Então é bem negativo assim. E aqui, acho que não tem nada, né? Eu tenho que 41. Não tem nada no hospital, acredito. Ó, o hospital ele já teve 60 e poucas horas, agora tem nada. Lá na 05, acho que o recurso está saindo de lá. Tá sim, eu tenho que parar o recurso de sair porque agora tem que vir recurso para cá, pro hospital. Desativar. E aí lembrando, gente, rota de cereal você não desativa, velho. Não desativa. Isso vai ser pior, vai ser um tiro no pé. Aqui da 01 eu tenho que mandar para lá. Não vou mandar o ferro. O ferro eu mando manualmente porque o ferro não é bom ser enviado. Da 03 também. Mandar os recursos para lá. Para 05. E aqui eu só vou deixar enviar tudo porque não estoura lá, tá? E pronto. Aqui, lista de farm. Volto. Aqui também eu podia mandar lista de farm. Até mandei algumas vezes, mas ó, já está tudo sem enviar. Lembrei daqui que eu queria mostrar também lá no início. Quando ele retornou do farm para poder fazer o farm de novo, né, dos oásis, eu tenho essa lista que é para limpar. Já falei sobre ela. Eu vejo pela quantidade de cavalos que eu tenho o que eu posso enviar, tá? Às vezes vai ser 50, às vezes vai ser 100, às vezes vai ser 150. No caso, estava todas as tropas paradas aqui basicamente, porque ele tinha parado por muito tempo. Então eu pude enviar 150, mas normalmente não vai ser isso. E em contrapartida aqui na 04 não tem isso, né? Então eu faço a mudança aqui mesmo, que é enviar só os élpitas primeiro. Aí eu modifico aqui, boto só 50 élpicas, 100 élpitas, alguma coisa assim. Envio, depois eu venho, edito e coloco 5, tá? 5. E envio. Por quê? Porque tem diferença de tempo entre o Elpta e esse aqui. E aí envio. E depois eu baixo para 3. E aí sim eu deixo a lista rodando desse ponto em diante, né? O primeiro envio, eu venho e envio manualmente. Lanço a lista, envio os Elptas, depois envio a lista assim, né? Com essa aqui desativada. Eu lanço a lista, as outras todas, com essa desativada. Depois eu venho aqui e envio só os Elptas, depois envio 5, 5, 5 e depois coloco ela para 3, 3, 3 e pronto, e deixo assim. No meu turno eu posso até baixar, mas eu estou procurando não baixar para poder eu conseguir ter uma noção melhor da onde está faltando tropa, tá? Porque aí no turno dele falta tropa porque aumenta muito a quantidade de cavalos para usar,
E no meu turno sobra. Então eu já estou deixando logo uma quantidade aceitável, vamos botar assim. Enquanto aqui tem que sair pelo menos 4x4, alguma coisa assim. Tem algo mais para eu falar a partir daqui, né? Só que o hospital aqui vai custar bastante, né? 4.000 e pouco. Vamos começar aqui. Não, nada. Aqui também tá tudo certinho no sentido de não tá ficando nada nas outras aldeias. Essa que eu comecei a fazer, se eu não me engano, foi... Cadê? Aqui. Porque ela não estava conseguindo enviar os recursos todos quando eu deixava parado. E às vezes eu precisava deixar parado. Então, vou aumentar aqui, ponto. E eu quando saí, eu dormi, não saí, né? Quando eu saí hoje de manhã, eu não saí só, eu desmaiei basicamente. E aí aqui estava lotado, porque eu deixei a rota das 5 ligado e deixei a rota de mais algum lugar ligado. E a 5, gente, ó, quando ela tá vazia assim, olha o tempo que demora para ela lotar. 68 horas, 68, 57. Então eu só desativo ela e deixo ela enchendo, né? É muito difícil que ela vai estourar, né? Só passa 2, 3 dias sem olhar para ela, né? Não vai acontecer. Eu tô pensando também em fazer umas rotas de algumas aldeias para 05 agora para aliviar e evitar que isso aconteça de lotar. Mesmo quando eu fique muito tempo fora, 12 horas ou coisas assim, evitar de lotar, sobrecarregar a 01, por exemplo. E é isso. Acho que vou ficar por aqui, não tem muito mais para dizer. Treinamento 34, 50, 50, 36, 9 dos druidas. E tem que ver só o hospital aqui agora da 05. Mas todas as minhas aldeias estão tropa no hospital. E ainda assim, ainda tem umas tropinhas, né? Vamos ver a estatística. Pra ver como é que eu caí no ponto no top de defesa. No top não, no ranking de defesa. Né? Força militar de ataque, 68 ainda. Quinto na aliança aqui. Nessa aliança. E mesmo com as perdas de defesa, eu ainda sou o 30º no mundo em defesa, força militar defensiva. E ó, 75. Preciso matar mais uma porrada aqui, ó. Mais o dobro para poder pegar a primeira colocação. Não vai acontecer. Hardness, se vocês viram, não viram. Olha só, 9. Membros. Olha aqui. Essa continha aqui, tá? Uma conta de defesa padrão. A Tagware. Ponto. Fechar. E resumo, defesa. Isso aqui é o ranking de defesa geral, assim, no jogo, né? Esse defesa aqui. Esse aqui é o top 10 da semana e esse aqui é o ranking geral. Eu já estou em 10º no servidor. Chupa, né? Chupa. Não é pouca coisa não. Em 10º no servidor. É isso. Vou ficar por aqui. Valeu e falou!